Imagine por um instante um mundo onde gigantescas feras pré-históricas coexistem com seres humanos, caçando lado a lado ou, mais frequentemente, uns aos outros. Essa imagem, tão vívida em nossa imaginação e tão explorada pela cultura pop, levanta uma das perguntas mais intrigantes da paleontologia e da história da vida na Terra. Homens e dinossauros viveram na mesma época? A resposta, meus amigos, não é tão simples quanto parece à primeira vista. E para desvendá-la, precisaremos desmistificar algumas das ideias mais arraigadas que temos sobre esses colossos do passado e nossa própria origem. Preparem-se para uma jornada fascinante que desafiará o que vocês pensam saber. A confusão em torno da coexistência de humanos e dinossauros é, em grande parte, culpa da ficção. Quem nunca se encantou com a família Flintstone, vivendo uma vida suburbana ao lado de dinossauros domesticados? Ou sentiu o frio na espinha com os rugidos aterrorizantes do T-Rex em Jurassic Park, perseguindo humanos em carros e laboratórios de alta tecnologia? Desde os primórdios do cinema e da literatura de aventura, a imagem de humanos ao lado de dinossauros tem sido um tropo poderoso. Filmes de ficção científica das décadas de 50 e 60 frequentemente mostravam exploradores perdidos em terras isoladas, encontrando não apenas tribos primitivas, mas também dinossauros vivos. Essa representação fantasiosa solidificou em nosso imaginário a ideia de que, em algum ponto da história, nós compartilhamos o planeta com essas criaturas magníficas e assustadoras. É uma fascinação compreensível. Afinal, a ideia de enfrentar um predador do tamanho de um ônibus ou montar em um triceratops é, no mínimo, épica. No entanto, a ciência começou a traçar um caminho muito diferente. As primeiras pistas sobre a existência de dinossauros surgiram no século XIX, quando fósseis estranhos e gigantescos começaram a ser desenterrados. No início, os cientistas não sabiam bem o que fazer com eles. Eram ossos de criaturas que não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Seriam lagartos gigantes? Monstros marinhos? Foi o anatomista britânico Richard Owen quem, em 1842, cunhou o termo dinossauria, que significa lagartos terríveis, para descrever esses répteis pré-históricos. Essa nomeação não apenas deu um nome a essas criaturas misteriosas, mas também marcou o início de uma nova era na paleontologia, onde a ciência começou a montar o quebra-cabeça da vida antiga na Terra. Com cada nova descoberta de fósseis, os cientistas começaram a mapear um tempo geológico inimaginavelmente vasto. Eles perceberam que esses lagartos terríveis não eram apenas animais grandes. Eles representavam uma linhagem inteira de criaturas que dominaram o planeta por milhões de anos. As rochas onde esses fósseis eram encontrados contavam uma história de camadas e eras, cada uma com suas próprias formas de vida. Lentamente, a linha do tempo geológica começou a se formar, revelando que a vida na Terra não era um evento contínuo e homogêneo, mas uma sucessão de capítulos dramáticos, com diferentes protagonistas em cada um. A pergunta "homens e dinossauros viveram na mesma época?" começou a adquirir uma complexidade que a ficção nunca ousou explorar. A ciência estava nos mostrando que as escalas de tempo envolvidas eram tão imensas que a ideia de uma coexistência direta parecia cada vez mais improvável. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A linha do tempo geológica, uma tapeçaria intrincada tecida ao longo de bilhões de anos, revela que a história da Terra é dividida em grandes capítulos, as eras geológicas. Cada era é marcada por eventos cataclísmicos e o surgimento de novas formas de vida dominantes. A era paleozoica testemunhou o florescimento da vida marinha e o surgimento dos primeiros vertebrados terrestres. Mas foi na era mesozoica, o grande palco para os dinossauros, que a vida tomou proporções gigantescas e espetaculares. Dividida em três períodos distintos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. A era Mesozoica, que durou de 252 a 66 milhões de anos atrás, foi verdadeiramente o reinado dessas criaturas magníficas. No Triássico, os primeiros dinossauros eram relativamente pequenos, competindo com outros répteis maiores. Pense em dinossauros como o Coelophysis,
um predador ágil e bípede, que dava os primeiros passos na evolução que levaria aos gigantes. À medida que o tempo avançava para o Jurássico, o cenário mudou drasticamente. A Terra se tornou um paraíso exuberante. E foi nessa época que os dinossauros realmente prosperaram, crescendo em tamanho e diversidade. Diplodocos e braquiosauros, com seus pescoços longos e corpos maciços, pastavam em vastas florestas, enquanto o temível Allosaurus caçava em bandos. O Jurássico é o período que a maioria das pessoas associa à Idade de Ouro dos dinossauros, com as imagens mais icônicas de gigantes vagando pela Terra. Então veio o Cretáceo, o último e mais longo período da Era Mesozoica. Foi durante o Cretáceo que surgiram os dinossauros mais famosos e aterrorizantes, como o Tyrannosaurus Rex e o Triceratops. Os céus eram dominados por pterossauros gigantes, como o Quetzalcoatlus, com envergaduras que rivalizavam com pequenos aviões, enquanto os oceanos abrigavam répteis marinhos colossais como os mosassauros. A diversidade da vida dinossauриana atingiu seu auge, com espécies adaptadas a praticamente todos os nichos ecológicos, desde pequenos herbívoros até predadores ápice. Mas enquanto os dinossauros dominavam a superfície e os céus, uma outra história, muito mais discreta, começava a se desenrolar nas sombras. Os primeiros mamíferos surgiram também na era Mesozoica, coexistindo com os dinossauros por milhões de anos. No entanto, essa coexistência estava longe de ser uma parceria igualitária. Esses mamíferos primitivos eram criaturas pequenas, muitas vezes noturnas, que se alimentavam de insetos e sementes, esgueirando-se para evitar os gigantes répteis. Eles eram o que chamamos de mamíferos à sombra, vivendo uma existência discreta e, em grande parte, sem impacto direto no mundo dominado pelos dinossauros. Eles não eram os mamíferos grandes e diversificados que conhecemos hoje, muito menos os primatas que eventualmente levariam à nossa própria espécie. A ideia de um Homo sapiens primitivo cruzando o caminho de um dinossauro desse período é, portanto, cientificamente impossível. Essa era de domínio dinossauриano chegou a um fim abrupto há cerca de 66 milhões de anos, com o evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno, ou KPG. As evidências científicas são esmagadoras. Um asteroide colossal, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com a Terra na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, causando uma devastação global. Tsunamis gigantescos, incêndios florestais generalizados e um inverno nuclear que durou anos, resultante da poeira e fuligem que bloquearam o Sol, levaram ao colapso dos ecossistemas. Além do impacto, o vulcanismo intenso na região dos Traps de Deccan, na Índia, também pode ter contribuído para a catástrofe. Essa extinção em massa varreu do mapa cerca de 75% das espécies de vida na Terra, incluindo todos os dinossauros não avianos. Sim, aqueles répteis gigantes que dominavam o planeta desapareceram, abrindo uma janela de oportunidade sem precedentes para os mamíferos que haviam se escondido e sobrevivido. Com os grandes predadores e herbívoros fora de cena, os mamíferos puderam finalmente evoluir e se diversificar, preenchendo os nichos ecológicos vazios. Foi o fim de uma era e o início de outra, onde a vida, mais uma vez, se reinventaria de maneiras surpreendentes. E é nesse novo palco que a nossa própria história começaria a ser escrita, milhões de anos depois do último rugido de um T-Rex. Com a extinção dos dinossauros não avianos, a Terra entrou em uma nova fase, a Era Cenozoica. Conhecida como a Era dos Mamíferos, ela se iniciou há 66 milhões de anos e continua até hoje. Longe da sombra dos gigantes répteis, os mamíferos, que antes eram pequenos e discretos, puderam finalmente prosperar e se diversificar de maneiras impressionantes. Essa foi a janela de tempo que permitiu a evolução de inúmeras espécies, desde os mamutes lanudos até as baleias gigantes, e, crucialmente, deu o palco para o surgimento e a ascensão dos primatas. Milhões de anos se passaram, e a linha evolutiva dos primatas, que começou com pequenas criaturas arbóreas, foi gradualmente se ramificando. Ao longo de dezenas de milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos,
nossos ancestrais mais distantes, que começaram a exibir características distintivas, como a postura bípede. Essa jornada evolutiva é marcada por diferentes espécies, como o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo neanderthalensis, cada um contribuindo com um capítulo para a complexa história da nossa espécie. Somente há cerca de 300 mil anos, em um piscar de olhos geológico, é que o Homo sapiens, a nossa espécie, fez sua aparição na África. É fundamental compreender as escalas de tempo envolvidas aqui. Entre o desaparecimento dos dinossauros não avianos e o surgimento dos primeiros humanos modernos, há um abismo de mais de 65 milhões de anos. É um período tão vasto que é quase impossível para a mente humana concebê-lo plenamente. Para colocar em perspectiva, se toda a história da Terra fosse um dia de 24 horas, os dinossauros teriam dominado por cerca de 16 horas, e a existência do Homo sapiens seria apenas os últimos segundos antes da meia-noite. Claramente, a ideia de nossos ancestrais diretos caminhando ao lado de um T-Rex é uma fantasia que ignora essa imensa separação temporal. Contudo, a resposta para a pergunta "homens e dinossauros viveram na mesma época?" tem uma reviravolta surpreendente e cientificamente precisa. Embora os dinossauros não avianos, como o T-Rex e o Triceratops, tenham desaparecido muito antes de nossos ancestrais sequer existirem, uma linhagem de dinossauros sobreviveu ao cataclismo do KPI. Estamos falando dos dinossauros avianos, as aves. Sim, é isso mesmo. As aves que vemos hoje, desde o beija-flor até a águia, são os descendentes diretos dos dinossauros. Elas evoluíram de pequenos dinossauros terópodes durante o período Jurássico, e um de seus ramos conseguiu sobreviver à extinção em massa, adaptando-se e prosperando. A ciência moderna, através de evidências fósseis detalhadas e estudos genéticos, confirmou essa conexão. As aves são, em essência, dinossauros vivos. Isso significa que, na verdade, os humanos sempre coexistiram com dinossauros. Pense nisso da próxima vez que vir um pardal no seu quintal, ou desfrutar de um prato de frango. Você está, de certa forma, interagindo com um parente distante de um T-Rex. É uma conexão fascinante que nos liga diretamente ao mundo pré-histórico de uma maneira que a ficção raramente explora. Então, para responder de forma definitiva à pergunta inicial, não, humanos e dinossauros não avianos. Aqueles répteis gigantes da era Mesozoica não coexistiram. A linha do tempo geológica é clara e implacável. No entanto, sim, humanos e dinossauros avianos, as aves, sempre compartilharam o planeta. Essa distinção é crucial e serve para sublinhar a importância da ciência na desmistificação de conceitos populares. A história da vida na Terra é muito mais complexa e maravilhosa do que qualquer ficção poderia imaginar. Ela nos ensina sobre a vastidão do tempo geológico, a resiliência da vida e a humildade da nossa própria existência. Que esta jornada pela história profunda do nosso planeta sirva como um incentivo para que você continue questionando, explorando e buscando o conhecimento, compreendendo que a verdade, muitas vezes, é mais intrigante do que a lenda. Mantenha a curiosidade acesa e nunca pare de aprender.